Agora nós vamos para a nossa correção da disciplina de português. Peguem o módulo, abram na página 22 para que vocês possam corrigir, ok? Todos têm direitos. Vamos lá. Número 1. Após a fala de sua mãe, Ita lembrou-se da Declaração Universal dos Direitos Humanos e achou muito interessante saber que também existe um documento que registra os direitos dos animais. Na sua opinião, que direitos estão descritos nesses dois documentos? Os direitos que defendem os animais, né? Os direitos básicos dos animais. 2. Leia a seguir o segundo artigo da Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Cada animal tem direito ao respeito e à proteção do homem. Nenhum animal deve ser submetido a maus tratos e atos cruéis. Para você, por que princípios como esses são necessários em nossa sociedade? Essa é uma resposta pessoal. 3. Releia o trecho da atividade anterior. O verbo deve indica obrigatoriedade, proibição ou sugestão. Deve. Ele indica o quê? Obrigatoriedade. Certo? Volte a uma imagem do início desta unidade e observe-a novamente. Você consegue identificar uma situação na qual a Declaração Universal dos Direitos Humanos esteja sendo desrespeitada? Isso aí, né, nós vimos logo no início, que foi aquela do abandono, né, do animal na parte da imagem, né, que nós vimos ele abandonado lá, todo triste. Página 23. Aí tem o texto que nós lemos, né? Na página 24, continua, certo? E já inicia também a hora de explorar o texto número 1. A professora explicou aos alunos que a Declaração Universal dos Direitos Humanos é um texto normativo. Procure no dicionário o significado da palavra em destaque e copia. Normativo. O que é um texto normativo? Normativo vem de regras, de preceitos, né? São regras, são preceitos, são normas, ok? Número 2, página 25, número 2, baseando-se no significado da palavra normativa e no texto lido, você consegue dizer para que ela serve, isto é, qual a função de textos como esses? Qual é a função, né? Ele serve para descrever um conjunto de normas, um conjunto de regras, né? De um ambiente. Vamos lá. Número 3. Massaro percebeu que não conhecia algumas palavras presentes no texto, mas compreendeu os significados considerando o contexto, ou seja, o emprego delas nas frases. Faça como ele. Deduza o sentido das palavras em destaque nas frases a seguir, considerando a situação em que foram usadas e assinale a opção que indica um vocábulo sinônimo. Letra A. Toda modificação imposta pelo homem para fins mercantis é contrária a esse direito comerciais. B. A experimentação animal que implique sofrimento físico é incompatível com os direitos dos animais, ela é oposta. C. As associações de proteção e de salvaguarda dos animais devem ter uma representação junto ao governo, que é um amparo. 4. A quem é destinada a Declaração Universal dos Direitos dos Animais? A linguagem usada no texto pode apresentar dúvidas ao leitor. Esse documento é destinado, né, a todas as pessoas, pois é uma declaração que universal, então é para todo mundo, tá? Talvez, né, algumas pessoas tenham dúvidas, sim, na hora os leitores, né, de não compreender algumas palavras que tenham no texto. 5. Marina gostou da forma como a Declaração Universal dos Direitos dos Animais é apresentada, dividida em artigos. Por que essa divisão é importante? A divisão em artigos ela facilita uma melhor compreensão do texto. 6. O documento proíbe a prática do biocídio e do genocídio. Embora as palavras em destaque não sejam muito usadas no dia a dia, o próprio texto esclarece seu significado. Identifique o artigo que representa esses vocábulos e sublinhe.
Biocídio significa destruição de vida e genocídio significa o extermínio, né, deliberado de um grupo ou de uma espécie. 7. A Declaração Universal dos Direitos dos Animais foi elaborada pelo ser humano. Ela demonstra a capacidade que a espécie humana tem de colocar-se na posição de um outro ser vivo e pensar em suas necessidades. A essa habilidade dá-se o nome de empatia, se colocar no lugar do outro. Você já conseguiu imaginar como uma pessoa ou um bicho estava se sentindo em uma determinada situação? É uma resposta pessoal. A experiência de compreender o que o outro estava sentindo fez com que você tomasse alguma atitude ou despertou algum outro sentimento, qual também é pessoal. Liste pelo menos 3 ações de seu cotidiano que demonstram na prática a empatia pelos seres vivos. Também é uma resposta pessoal. Página 27. Número 8. Ao ler o texto, Masaru lembrou-se de algumas histórias. Página 27, número 8. Né? Masaru lembrou-se de algumas histórias da infância de sua avó. A senhora Teiko contou a ele que no passado era comum ir ao circo para ver a apresentação de diferentes bichos. Atualmente, diversos países proíbem o uso de animais em espetáculos circenses. De acordo com o texto, porque essa proibição deveria acontecer no mundo todo? Por quê? Porque nenhum animal ele deve ser usado, né, para divertimento do homem, certo? Exibir e utilizar os animais em espetáculos são atos incompatíveis, tá? Número 9. Uma das partes da declaração que mais chamou a atenção de Urbano foi a seguinte. Artigo 10. Os direitos dos animais devem ser definidos por leis, assim como os direitos humanos. Por que os direitos dos animais devem ser definidos por leis, assim como os direitos humanos? É também uma resposta pessoal, tá? Agora sim, assim como nós seres humanos, os animais também devem ser protegidos, né? Devem ser respeitados, devem ser protegidos, devem estar seguros. Ao pesquisar mais sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, Ita descobriu que se trata de um documento com importância internacional, mas que cada país tem leis próprias que visam proteger os animais. Pesquise e anote abaixo pelo menos uma lei ou estatuto brasileiro que defenda a vida desses seres vivos. Também é uma resposta pessoal, o estatuto que você preferir, né? O que você preferir colocar. B. Caso uma lei ou estatuto sejam desrespeitados, uma pena é aplicada. Qual é a punição prevista para o que você escreveu acima? Aí também vai depender do que vocês escreveram, do documento que vocês quiseram escrever, ok? Estamos encerrando por aqui mais uma correção da disciplina de português. Fiquem com Deus e até amanhã. Beijos.